Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que cada um vai ver esse vídeo. Então, como prometido, a gente vai fazer uma revisão comentada a partir do simulado que a gente fez em sala de aula. Como o vídeo possivelmente ficará muito grande, a gente vai dividir em duas partes, tá? Farei a parte 1 agora, comentando as questões de 1 a 10, e depois, num segundo vídeo, farei o comentário das outras questões. Então, deixa eu compartilhar o arquivo aqui para a gente iniciar. Beleza, arquivo compartilhado, vamos lá. Então, a gente vai fazer um resumo da legislação e dos conhecimentos pedagógicos, das 6 aulas que a gente gravou até aqui, usando a mesma metodologia de ter os slides como base, tá? Então, as duas primeiras questões que nós fizemos tratavam da Lei Brasileira de Inclusão, no nosso gabarito. A primeira fala um pouco sobre a definição do que seria a pessoa com deficiência, né? O que caracteriza alguém com deficiência e, por conseguinte, dentro da lei. Então, vocês podem ver que tem 3 dimensões pedidas aí: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, uma dimensão física. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, uma dimensão mais social e psicológica. 3, a limitação no desempenho de atividades, que aí é a consequência de impedimentos psicológicos e ou físicos, né? E aí depois pergunta quais dessas estão corretas. Já o exercício 2, ele trata um pouquinho de limitações de direitos e deveres da pessoa com deficiência. E aí tem algumas definições sobre essa pessoa com deficiência. A é aquela que tem impedimento de curto, médio ou longo prazo. B, tem plena capacidade civil, exceto para questões que envolvem direito à guarda. C, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica. D, tem direito a receber atendimento prioritário, direito este estendido ao acompanhante da pessoa com deficiência. Então, vamos à lei. Beleza? O que a gente falou, né, do ponto de vista mais geral, pessoa com deficiência é uma nomenclatura recente que visa, inclusive, dizer que a deficiência não é uma característica genética, não é algo que você porta, não é uma doença. Usamos durante muito tempo a concepção de portador de deficiência, e a lei ela traz essa outra concepção baseada em todo um debate internacional, até porque o número expressivo da população brasileira são pessoas com deficiência. E aí vem a disposição do que é uma pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, a conceituação diz longo prazo. E aí depois, para definir quem é essa pessoa que tem impedimento de longo prazo, a lei ela coloca 4 características e que ela tem que ser feita uma avaliação de caráter biopsicossocial, ou seja, com vários profissionais. Quais são essas características? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3, a limitação nos desempenho de atividades. E 4, a restrição de participação. Como vocês podem ver, no exercício 1, as 3 características colocadas lá são exatamente o que está na lei, né? Mas já voltamos para o exercício para responder. Já para responder o 2, a gente precisa chegar até a parte 4 e 5, que fala um pouco sobre a relação da pessoa com deficiência e a sociedade, principalmente o 6. O que diz o 6? Artigo
Sexto, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização, exercer o direito à família, convivência familiar, exercer o direito à guarda. Tá? Então, a gente vê que tem esses elementos que definem a lógica da pessoa com deficiência. Então, a gente volta para o exercício. As 3 alternativas da 1 estão corretas, então a resposta correta é a letra D de dado, 1, 2 e 3. E no exercício 2, como nós vimos, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, o que exclui a letra A. A pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade civil, como nós vimos, sem nenhuma exceção. Pelo contrário, a lei ela enfatiza algumas questões que historicamente foram retiradas da pessoa com deficiência, inclusive a possibilidade de ter direito à guarda, tutela e curatela. Então, não há essa restrição. C. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Então, essa é a resposta correta, né? Da lógica de que as pessoas elas não, com deficiência têm que ser incluída e não excluída, como está colocando aí, por exemplo, institucionalização forçada seria uma internação, é uma exclusão. A lei ela vem justamente para acabar com isso, e a intervenção clínico-cirúrgica, como nós vimos ali, não pode fazer, como muitas vezes tentou para acabar com uma deficiência na sociedade, não permitir que pessoas com deficiências tenham filhos, né? Fazendo intervenções cirúrgicas tanto em homens quanto em mulheres. Então, a lei ela tem um caráter de impedir que isso faça. Depois, como a gente viu também, a pessoa com deficiência ela tem direito a atendimento prioritário, que tem várias esferas aí, né? Mas esse direito prioritário ele não é estendido ao acompanhante da pessoa com deficiência, no sentido de quem está buscando ajuda, né? Então, se a pessoa com deficiência está indo a algum lugar acompanhando outra pessoa, e esse acompanhante que tem o atendimento no seu nome, não há o direito prioritário, né? O direito prioritário ele é exclusivo à pessoa com deficiência, seja num banco, seja numa vaga de trânsito, seja na justiça, né? Que são as dimensões que a lei coloca. Então, neste caso, a resposta correta é a letra C de casa. Então, avançamos para o exercício número 3, que falava um pouco de concepções pedagógicas, né? Citando um autor específico, o Fernando Hernandes, que tem um livro falando sobre transgressão e quais são os componentes dessa transgressão, né? Para saber o que ela não é. Ela não é uma metodologia, não tem a função de redefinir o discurso sobre o conhecimento escolar, não deve ter como objetivo dar respostas às mudanças, não pode ser utilizada em salas numerosas, tá? Então, a gente viu vários livros, como a gente enfatizou em sala de aula, que pertencem a uma lógica mais progressista de mundo. Nessa lógica progressista, tem alguns elementos que nós debatemos muito. A formação continuada, para que o profissional ele tome consciência da necessidade de transformar a escola, sair do tradicional, da avaliação visando a retenção, de um currículo que não tenha flexibilidade para ele ser adaptado em todas as esferas, envolvendo criação ao ponto da sala de aula, da escola reflexiva, né? Então, eu separei aqui slides de 2 dos livros. O da Isabel Alarcon, que fala sobre essa capacidade reflexiva da escola, que define todo o processo de ensino e aprendizado, que era necessário ter um professor reflexivo, ou seja, alguém que tome consciência da desigualdade que há na sociedade e que muitas vezes essa desigualdade chega na escola, para que a gente possa transformar este processo. Ela também fala desse reflexivo para preparar para o século XXI, nessa sociedade de informação gigante, né? Mas aqui a lógica é mais pensar nos gerais dos livros de conhecimento pedagógico que nós debatemos. Então, o que é esse professor
dentro de uma característica reflexiva, né? Então, um professor construtivista, um professor que media a relação de ensino-aprendizado, um professor que sabe que a avaliação ela não é só do aluno, mas ela envolve todos os processos e existem várias ações para se chegar nessa escola reflexiva. Uma delas é o trabalho com projetos. E aí a gente entra no livro do Fernando Hernandes. Ele coloca as várias transgressões que seriam necessárias fazer, né, para sair do tradicional e chegar numa outra escola, numa escola construtivista, progressista, e a gente vê que essas transgressões, elas se relacionam ao que já estava debatendo ali no exercício, né? Então, a primeira transgressão é enfocada no salário, não está lá no exercício, mas, enfim, a valorização passa por reconhecimento salarial do professor. A segunda transgressão é a visão de aprendizagem vinculada no desenvolvimento, então, o conhecimento de todas as etapas do desenvolvimento do ser humano, que a gente debateu pro edital no Piaget e no Vygotsky. A visão de currículo escolar centrada nas disciplinas, então a gente tem que sair dessa visão centrada nas disciplinas e começar a falar de projetos e começar a falar de entender como que esse currículo se relaciona com a vida do aluno, tendo em vista que as competências, elas visam um saber fazer na sociedade, no trabalho, no conhecimento, né? Então, esse saber fazer já designa uma relação com a sociedade. A outra transgressão é dirigir essa escola marcada por uma ideia de objetivo de infância é chegar à vida adulta ou passar no vestibular. Não é isso. A escola é uma lógica integral, né, que a gente sempre debate aí, não em questão de tempo, mas de integralidade escola e sociedade, integralidade dos diversos componentes curriculares, que se não entendermos como eles se ligam dentro da transdisciplinaridade, a gente não consegue produzir o saber fazer, que é a grande questão, né? E a autonomia dos discursos dos docentes que se perde aí num tempo, né? E a gente acaba se perder, ser apenas um reprodutor de conhecimento. No livro são trabalhados vários exemplos de projeto e tem um resuminho que eu coloquei aqui, né? Do que é um projeto. Então, método ou postura pedagógica. Então, ele fala que projeto não é método, né? Não é metodologia, porque ele entende método como forma a repetição. E o projeto é o espaço de criação e reflexão, né? O contrário do que seria uma metodologia, né? É óbvio que quando você faz um projeto, você vai ter uma metodologia deste projeto, do ponto de vista de etapas do conhecimento, né? Mas um processo entendendo que o projeto em si, ele não é apenas uma repetição de qualquer coisa que você viu por aí. Se ele não tiver construção, se ele não tiver criação, ele não é um projeto, porque ele não se adaptou, ele não se relacionou, não ocorreu uma fusão com a realidade do aluno. Então, a gente volta para o exercício e vemos, então, que para o Hernandes, projeto não é uma metodologia. Então, a resposta correta aqui é a A. Vamos embora. Chegamos para a 4 e a 5, que é de alfabetização. Debatemos que essa lógica de alfabetização, ela está presente desde o ensino infantil. Então, nós temos livros que debatem a alfabetização para o ensino infantil 2 e para o fundamental 1 no nosso edital. Então, eu vou sair um pouquinho aqui do livro em si, da Ferreiro, para falar desse processo de alfabetização, tanto no ensino infantil como no ensino fundamental, tendo em vista a possibilidade de cair questões sobre o processo como um todo e não apenas sobre a Emília Ferreiro, tá? Então, ela tem 2 exercícios, o 4, algumas colocações que falam que está nos livros da Emília, né? Então, é fundamental no processo de alfabetização restituir a língua escrita e seu caráter de objeto social. Desde o início, inclusive na pré-escola, se aceita que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual ao seu nível. Permite-se o acesso o quanto antes possível à escrita do nome próprio. Não se pode imediatamente ocorrer correção gráfica e nem correção ortográfica.
Já na 5, fala um pouquinho sobre fases de alfabetização, né? Então, na fase silábica, não é capaz de relacionar as letras com o som da língua. Na fase alfabética, consegue dominar o valor das sílabas e letras. Na fase silábico-alfabética, transição de fase anterior com a identificação de algumas sílabas, é correto o que se afirma em. Aí, qual é o correto neste processo? Então, a gente vai lá, processo de alfabetização, né? Como a gente debateu em sala de aula, ele envolve uma questão de alfabetizar e letrar. Então, alfabetizar é o sistema fechado, né? É o sistema linguístico, sem uma relação com a sociedade, sem uma relação com o mundo. E o letramento é entender que esse sistema linguístico ele está relacionado com a sociedade, né? Então, isso já ajuda a responder parte do exercício número 4 lá. E aí a gente avança para os métodos de alfabetização: alfabético, fônico, silábico, palavração, sentenciação e método global. Cada autor pode estar mais relacionado a um ao outro, né? O fônico é o mais usado atualmente nas escolas e nas metodologias, mas isso não significa dizer que a base proíbe outros métodos. Aí a gente vem aqui para o livro que tem de Infantil 2, que é do Jaime Luiz Zorzi, As Letras Falam. Então, ele propõe a metodologia para alfabetização, um conhecimento técnico, né, deste processo aí, para que você, a partir desse aprendizado, coloque em prática com seus alunos. Ele tem orientação fônica, né, ou seja, primeiro se parte da consciência fonológica do aluno entender que determinados sons que ele faz com as suas determinadas posições, eles estão relacionados ao que a gente chamaria de sílabas, né? E aí depois ele vai entendendo que, inclusive, existem letras que apresentam o mesmo fonema, né? Então é o lógico que a gente começa lá reconhecendo as letras e seus sons, é um método clássico, né? Quando você está aprendendo, e depois dali você vai entendendo que esses vários sons podem se juntar para formar sons clássicos de sílaba, né? Mas não necessariamente e exclusivamente de sílaba. E depois a gente vai para o que prevê a base nesse letramento. Então, ela começa, inclusive, na educação infantil, como nós fazemos, né? Dissemos anteriormente, e é fundamental nesse processo se criar um ambiente alfabetizador para que o aluno comece a criar uma consciência fonológica, se ligando ao método fônico, como eu disse, é um dos mais utilizados hoje em dia, né? E aí você cria uma rotina, que é fundamental no infantil, para que o aluno ele vá se sensibilizando da necessidade de ler. E depois, no infantil 1, a gente passa, no infantil 2, desculpa, a gente passa para os livros da Emília Ferreiro. Então, o que a Emília Ferreiro está falando nesse processo aí, né? Ela vai debater as lógicas de maturação do sujeito para que a gente consiga saber quando que a gente pode começar a apresentar para o sujeito ali, respeitando sempre a individualidade, né, de cada um, novas etapas desse processo de alfabetização, né, e aí, a partir disso, o aluno ele vai aprendendo a ler e escrever. Aí, quanto aos métodos, né, ela fala que existe todo um debate sobre eles, mas o fundamental é você dominar todos e entender as limitações de cada um, né? Então, não está propondo necessariamente se alfabetizar pelo processo fônico, alfabético, qualquer um que chegue, né? E tem também a lógica das fases, né? Das fases silábicas e silábico-alfabética, né? Do sujeito, que é o que está caindo propriamente dito no exercício, né? Que a gente vai discutir lá, voltando aqui.
A gente chega no exercício. Para o 4, né? Todas são verdadeiras. Essa lógica de letramento e alfabetização, né? Entende que a língua ela tem um caráter social. Como a gente falou, né? Ela, na pré-escola já pode começar a ser apresentada para o aluno, como está aí na segunda e na terceira alternativa. E, como neste processo, o que a gente está pensando é criar um ambiente alfabetizador, que o aluno comece a escrever, né, pequenas palavras para começar a criar essa consciência, não há necessidade de corrigi-lo neste momento, né? Depois que ele estiver totalmente alfabetizado, é que a gente pode pensar em correções, tá? Então, nessa aqui é D de dado. Aí a gente vem para 5, na qual a 1 está errada, né? Quando ela fala que na fase silábica não é capaz de relacionar as letras com o som da língua. Pelo contrário, né? Essa é a primeira fase aí da alfabetização em que ele consegue justamente dominar a relação das letras com o som, né? Ele tá tendo consciência fonológica ali, né? Fônica, como a gente viu. Então, nesse caso, a 2 e a 3 que é correta, tá? Nesse exercício aqui. Aí a gente avança. Vamos lá. 6, 7 e 8, que falam do ECA, principalmente, né? Mas nesse aqui eu vou começar a fazer um debate também, uma comparação com a LDB. Então, a primeira é sobre o dever do Estado, lembrando que todas as legislações principais federais, elas estabelecem qual é o dever do Estado para com a educação. Então, tem o dever do Estado para com a educação na Constituição Federal, tem o dever do Estado para com a educação no ECA, e tem o dever do Estado para com a educação na LDB, tá? E aí tem as alternativas, daqui a pouco a gente volta para responder. A 7, falando sobre quando é que se pode trabalhar de acordo com o ECA, tá? É importante frisar aqui que também tem essas delimitações, embora não caia no concurso, né? Mas tem essas delimitações também na Constituição Federal e na CLT, né? Que não é o objetivo do concurso. E a 8, a parte finalzinha ali, que são sobre infrações cometidas contra a criança e o adolescente. Então, vamos lá, a gente inicia aqui primeiro colocando quais são os deveres do Estado perante o ECA, né? Então, ele fala que o primeiro dever é o ensino fundamental. Aí a gente debate aqui, né, que o ECA é de 92. Então, naquele momento, ele não se falava num dever do Estado aí, no sentido de já ter que universalizar, né, o ensino médio e parte do ensino infantil. Essas questões acontecem depois do ECA, né? Então, embaixo, quando fala da Constituição, já tem ali a pré-escola, né, como obrigação gratuita do Estado, ou seja, tem que universalizar a pré-escola a partir dos 4 anos. Então, a diferença aí entre o ECA e a Constituição. Depois, o ECA ainda tem, né, o que estava na Constituição lá em 92, que é a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, né? Então, em 92 ainda não era obrigado a universalizar, logo depois passou a sê-lo, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é o conceito que vem da Constituição, se repete no ECA e também estará na LDB. Atendimento em creche para escolas das crianças de 0 a 5 anos de idade, aí não, né, tinha que começar a oferecer, mas não era obrigado a universalizar, hoje é obrigado a universalizar desde os 4 anos, desde a pré-escola, e o Plano Nacional já fala de metas de oferecimento de vaga para a creche, né, do 0 aos 3 anos, tá? E tem também a LDB, que eu coloco aqui, que ela fala, né, inclusive já colocando ali a lógica da EJA, né, que é o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria. Óbvio que isso não vai estar no ECA, porque não é questão de tê-lo, né, porque não se trata de uma lei para adultos, mas na Constituição nós temos essa mesma questão, né,
Só que a LDB ela já divide em níveis aí, né? A educação obrigatória, como está lá na Constituição, e já obrigar a ofertar a educação infantil, né? Que ela é gratuita até os 5 anos de idade, então já coloca aí a necessidade da creche ser ofertada, né? Ainda não universalizada, mas já ser ofertada. Aí a gente volta aqui para o exercício e vemos que no ensino fundamental, obrigatório e gratuito apenas para aqueles que estiverem na idade própria, não, né? Então não é isso que está na lei, nem do ECA, nem nas outras. Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior? Não, a lei não fala ainda, né? Nessa questão, embora o Plano Nacional de Metas já fale no número mínimo, né, de cursos de ensino superior, mas isso não está lá no dever do Estado, essa progressiva obrigatoriedade para universalizar. Isso lá estava no ECA para o ensino médio, né? Como a gente já explicou. Aí a C é correta, atendimento educacional especializado na rede regular. Sempre debatemos, né, que a regra é a educação especial em sala de aula na escola regular. E depois, 7 e 8, né? A gente tem que voltar lá para a lei. A 7 já tem um artigo que a gente já crava logo isso, proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. É justamente o que está lá, né? A idade de 14 anos. Só uns detalhes aí que é importante frisar, né? É um pouco letra morta isso, salvo na condição de aprendiz, porque não se pode trabalhar antes dos 14 anos hoje no Brasil. Antigamente podia a partir dos 12, né, nessa condição de aprendiz, mas não pode mais. Então, essa parte ficou como letra morta. A CLT proíbe trabalho com carteira assinada até 15 anos de idade, né? Você só pode trabalhar a partir de 16 anos, né? Quando você completa 16 anos. E se você for aprendiz, que tem as características especiais, né? Uma jornada de trabalho menor, necessariamente tem que continuar estudando com uma formação técnica, né? Paga pelo empregador, pela empresa que oferece o projeto de aprendiz, né? Então, dessas questões. E, para falar um pouquinho sobre as penas, né, feitas contra quem comete alguma coisa contra uma criança ou um adolescente, é importante ter esse conceito, né? As penas podem ser multa, reclusão e detenção. Reclusão é para crimes de maior dano, né, à criança e ao adolescente. E ela aplica condenações mais severas e não pode ser cumprida em semiaberto, né? Ela tem que ser necessariamente cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Já a detenção é para crimes mais leves, né? E não pode começar pelo regime fechado, né? Já não pode começar ali trancado dentro da cadeia. Você tem que começar desde o início, né? Em cumprimento semiaberto ou colônias para esses processos ou em regime aberto. Tá? Então, essa é a diferença, porque a gente consegue perceber. Se for alguma coisa mais grave, né? A gente já tem que olhar na resposta se está a palavra reclusão. Se for mais simples, a palavra detenção, tá? E aí o artigo do exercício cobrado, propriamente dito, né? Que a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a gente volta aos exercícios. Como vocês podem ver, o 7 é a letra A, 14 anos de idade, e o 8 é detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é D de dado, tá? Então, vamos lá, estamos chegando aqui para a partezinha final dessa primeira parte do simulado. 9 e 10, que está falando aí de LDB e de Plano Nacional de Educação, né? Então, na 9 tem duas falas sobre LDB e PNE. A primeira é sobre o LDB, vedado ao município autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. E 2, erradicação do analfabetismo e universalização do rendimento escolar são diretrizes do Plano Nacional de Educação que devem ser compartilhadas apenas com os níveis de governo estadual e federal, ou seja, não cairia essas obrigações aí previstas pelo PNE para os municípios, tá? E a 10 fala de metas que estariam lá no PNE. Então, a gente, vamos lá, falar aqui. Então, o que a LDB diz sobre os sistemas de ensino, inclusive o municipal?
que as instituições de educação infantil, elas se vinculam ao sistema de ensino municipal. Então, é o sistema de ensino municipal que credencia, né, as instituições de ensino infantil e as instituições devem dialogar com o sistema de ensino municipal, com o seu Conselho Municipal de Educação, para serem autorizadas para funcionar e para verificar, né, regular se elas estão oferecendo o que se deveria. A gente vai ao PNE, das metas que estavam tratadas ali, né? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, tá? Aqui é a quebra, né? A partir dos 14 você já pode começar a trabalhar dentro da função de aprendiz, né? E para o Brasil isso tem uma grande consequência, que é um número gigante de jovens fora da escola a partir dessa idade. Então, o PNE ainda não fala em universalizar o ensino a partir dos 15 anos, embora seja obrigatório ofertar, né? Mas ele não fala em universalizar porque a quantidade de alunos efetivamente na escola nessa idade, né? Ela é bem baixa, infelizmente. Então, a gente tem um caminhozinho para chegar para conseguir universalizar essa parte. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, tá? Aí aqui é tempo integral, né? Como o próprio nome diz, falando de tempo mesmo e não de concepção de educação integral filosófica, né? Sem ser de tempo. Aí a gente volta aqui, então. Como a gente viu, né? O município ele pode sim credenciar estabelecimentos do seu sistema de ensino, no caso aqui a creche, né? E todas as metas do PNE, elas dizem respeito a todos os entes federados. A Constituição, ela fala que a garantia do direito à educação, que é um dever do Estado, ela acontece via compartilhamento, né? Via cooperação entre os três entes federados. Então, as duas são falsas, tá? É D de dado. Aí a gente vai para 10, em que a 1 é falsa. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 7 a 18 anos, né? Não é 7 a 18, é 7 a 14. As outras duas são corretas, então é 2 e 3, que é a letra B de bola, tá bom? E aí a gente, então, encerra essa primeira parte do simulado comentado, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande, vai ficar difícil para subir. Boa prova para vocês no domingo. Qualquer dúvida, podem me procurar.